Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Já resolveram a lista dessa semana? Tudo certo? Tá, vamos começar então. Na aula passada, eu comecei falando do assunto de hoje, que é esse daí, crescimento e decrescimento, teste da primeira derivada. E aí a gente deu algumas definições iniciais. Então a gente definiu o que era uma função não decrescente, o que era uma função crescente, uma não crescente e uma decrescente. Tá? Então, resumindo, o que é uma função não decrescente? É uma função que não decresce. Ou seja, se você pegar dois aqui pontos do seu domínio, tal que x2 é maior que x1, então a imagem de x2 vai ser sempre maior ou igual que a imagem de x1. Ou seja, nunca vai ser menor. Então, ela nunca vai decrescer. O que é uma função crescente? Uma função crescente é se você pegar dois pontos do seu domínio, tal que x2 é maior que x1, então, com certeza, a imagem do x2 vai ser maior que a imagem do x1. Então, por exemplo, 2 é maior que 1. Então, se uma função é crescente, o f de 2 vai ser maior que o f de 1. Isso é uma função crescente. Uma função não crescente é uma função que não cresce. Ou seja, se você pegar dois pontos de domínio, tal que x2 é maior que x1, então f de x2 vai ser sempre menor ou igual que f de x1. E, por fim, se uma função é decrescente, então, se x2 é maior que x1, então a imagem do x2 com certeza vai ser menor que a imagem do x1. Tá? Então, olha só. Isso aqui é um exemplo de uma função não decrescente. Pode perceber que para qualquer dois pontos que você pegar aqui, você vai ver que ela não decresceu. Ou seja, se eu pegar aqui o ponto 1,5 e o ponto meio, né, 1,5 é maior que meio. E a imagem de 1,5 também é maior que a imagem de meio, nesse caso aqui. Se eu pegasse 0,5, meio é maior que 0. E a imagem de meio, nesse caso aqui, é igual à imagem do 0. Só que nunca vai ser menor. Então, isso aí é uma função não decrescente. Aqui, ó, uma função crescente, função identidade, né? Para qualquer ponto que você pegar aqui, por exemplo, pega o 2 e o 1. 2 é maior que 1, a imagem de 2 é maior que a imagem de 1. Menos 1 é maior que menos 2, a imagem de menos 1 é maior que a imagem de menos 2. Isso é uma função crescente. Isso aqui é uma não crescente. Ou seja, se você pegar aqui, ó, pega o ponto 0 e pega o ponto menos 3. 0 é maior que menos 3, a imagem de 0 é menor que a imagem de menos 3. Ou então, pega o ponto 1 e o ponto 2. 1 é maior que 0 e a imagem de 1 é igual à imagem de 0. Então, isso aqui é uma função não crescente, ou seja, nesse intervalo aqui, ela não cresce nem decresce, e nesses outros intervalos ela só decresce. Tá? Mas não tem nenhum intervalo aí que ela cresça, por isso que ela é não crescente. E, por fim, uma função decrescente. Então, qualquer dois pontos que você pegar aqui diferentes, por exemplo, pega o 0 e o menos 1. 0 é maior que menos 1, só que a imagem de 0 aqui é menor que a imagem de menos 1. Tá? Pega 2 e 1. 2 é maior que 1, mas a imagem de 2 é menor que a imagem de 1. Tá? Então, isso aqui é uma função decrescente. Ok, mas isso aqui é só definição, né? Então, não... outra coisa, esqueci de falar. Eu falei na aula passada também que existem funções que não são nenhum dos quatro casos. Ou seja, tem função que não é crescente, nem decrescente, nem não crescente, nem não decrescente. Como assim? Porque tem algum intervalo que ela é crescente, outro intervalo que ela é decrescente, por exemplo. Então, esse exemplo que eu trouxe aqui, ó, x² mais meio, ela é decrescente, a função como um todo? Ela é decrescente? Não, ó, porque daqui para cá ela cresce. Ela é não crescente? Também não, porque daqui para cá ela cresce, né? Ela é não decrescente? Não, porque daqui para cá ela decresce. Ao mesmo tempo também, ela não é crescente, porque daqui para cá ela decresce. Então, se eu for considerar todo o domínio dessa função aqui, eu não vou conseguir classificar ela em nenhum dos quatro casos que a gente acabou de ver. Porém, se eu dividir os intervalos dela, se eu dividir o domínio dela, você percebe, ó, que se x é menor que 0, ou seja, se você pega o intervalo de menos infinito até 0, ou seja,
considera só esse lado aqui e ignora esse daqui, então o que vai acontecer? Essa função ela vai ser o quê? Decrescente, né? E se você ignorar esse pedaço aqui e ficar só com de 0 a infinito, então você vai ficar só com essa parte direita aqui. Então aí a função vai ser o quê? Crescente. Tá? Então, tem funções que você não consegue encaixar em nenhuma categoria. Porém, se você dividir ela em alguns intervalos, você vai ver que em alguns intervalos ela é crescente, outros intervalos ela é decrescente. Né? E essa que é a nossa estratégia aqui. A estratégia de hoje é determinar, assim, dada uma função, em quais intervalos ela cresce e em quais intervalos ela decresce. Esse que é o objetivo de hoje. Então, vamos lá. Para isso, a gente vai usar esse teorema aí que é muito importante. Então, digamos que você tem uma função contínua, intervalo fechado, e diferenciável, né, ou derivável, no meu intervalo aberto. Então, olha só. Se a derivada da função é positiva, é maior que zero, para todo x nesse intervalo, então é porque a função é crescente nesse intervalo. Então, para um pouco para pensar. O que é a derivada da função? A gente pode dizer que ela é a taxa de variação instantânea, certo? Então, dado o intervalo de A a B, digamos que nesse intervalo, a taxa de variação instantânea da função foi sempre positiva. Quer dizer o quê? Que nesse intervalo ela foi sempre crescendo. Né? Diz uma taxa de variação instantânea, por exemplo, de 2. Sei lá, vamos pensar na velocidade. Velocidade é a taxa de variação do espaço pelo tempo, certo? Então, pega a tua função espaço pelo tempo. Se durante o intervalo a velocidade era positiva, sei lá, 2 metros por segundo, quer dizer o quê? Que a sua posição ela só cresceu. Mas se nesse intervalo a taxa de variação instantânea era negativa, por exemplo, menos 2, é porque a posição ela decresceu nesse intervalo. Ou seja, dado o intervalo, se a derivada é positiva, é porque a função ela cresceu durante esse intervalo. A função é crescente. Agora, dado o intervalo, se a derivada deu negativa em todo esse intervalo, é porque a taxa de variação foi negativa, quer dizer que a função decresceu. Então, é isso que fala esse teorema aqui, basicamente. Ó. Então, se a derivada é maior que zero, é porque a função é crescente no intervalo. Se é menor que zero, isso é derivada, tá, gente? Não a função. Se a derivada da função é negativa nesse intervalo, é porque nesse intervalo a função é decrescente. Então, quer dizer que a derivada de uma função em um intervalo, ela vai me dar informações sobre a própria função. Então, eu consigo dizer se uma função é crescente ou decrescente olhando só para a derivada dela. Óbvio, se essa função tiver derivada, né? Nesse intervalo, se ela for derivada nesse intervalo. Isso que é interessante. Então, a minha derivada me dá informações sobre a minha função. No caso, sobre a taxa de crescimento da minha função, sobre o crescimento e o decrescimento da minha função. Tá, então vamos aplicar isso que a gente acabou de aprender, né? Então, olha só. Determine o intervalo de crescimento e decrescimento da minha função. No caso, x². Então, vamos lá. Então, a minha função é x². Eu quero saber onde ela cresce, qual intervalo ela é crescente, em qual intervalo ela é decrescente. Então, para isso, a gente acabou de ver que eu posso derivar essa função e tirar informações a partir da derivada dela. Essa função ela é derivável, né, em todo o real, em todo o domínio dela, então não tem nenhum problema. Então, eu vou derivar. Então, a derivada disso daqui, ó, é 2x. Tá? Então, a derivada dessa função é 2x, sem nenhum problema. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um estudo do sinal da derivada da função. Olha, eu vou estudar o sinal, não dessa, mas da derivada dela. Ok? Então, eu vou escrever aqui. Estudo do sinal de f'. Ora, como é que eu vou estudar o sinal de uma função do primeiro grau? Eu posso primeiro achar a raiz dela, né? Então, um primeiro passo que eu posso fazer aqui é achar a raiz da minha derivada. Como é que eu acho a raiz de uma função? Eu igualo ela a zero, né, de um polinômio. Então, eu vou fazer, ó, f' de x igual a zero. A minha função derivada é 2x. Ou seja, a raiz para essa minha equação aqui é quem? É o próprio zero. Então, x
igual a zero. Ok. Achei a raiz da minha função, que é do primeiro grau. Agora eu consigo saber como é o sinal dessa função. Então, eu vou escrever aqui, ó. Colocar aqui aquela flechinha, né? Tipo um diagramazinho. Então, olha só. Isso aqui é para minha derivada, tá? Que é 2x. Eu vou marcar aqui, nesse meu intervalo, a minha raiz, que no caso é x igual a zero. Então, eu vou marcar o meu zero aqui. Pessoal, essa função é do primeiro grau. Como é que é o desenho dela? É uma reta. Crescente ou decrescente? Crescente porque o meu a é positivo. Então, ó, eu vou só tracejar aqui uma reta crescente. Ora, o que significa isso? Quer dizer que antes de zero, a imagem da tua função é positiva ou negativa? Negativa, porque está abaixo do eixo x. Ou seja, a minha derivada antes de zero tem um sinal negativo. E depois de zero, qual é o sinal dela? Depois de zero, a imagem dela, ó, é sempre positiva, está acima do eixo x. Então, esta função aqui, que é a minha função derivada, de menos infinito até zero, ela tem um sinal negativo, e de zero até mais infinito, ela tem um sinal positivo. Ora, mas o que isso significa para a minha função? Né? Isso aqui é a derivada, não é a função. Mas a partir dessa informação, eu consigo descobrir, para a minha função, os intervalos de crescimento e decrescimento. Então, eu vou marcar aqui, ó, o ponto zero de novo. Ora, se a derivada dessa função de menos infinito até zero é negativa, quer dizer que para esse mesmo intervalo, o que acontece com a tua função? Ela decresce, pelo teorema que a gente acabou de ver. Então, se daqui para cá a derivada é negativa, é porque daqui para cá a minha função decresce. Aí eu vou colocar uma setinha aqui para baixo, simbolizando que ela está decrescendo. E se de zero a mais infinito a derivada da função é positiva, o sinal da derivada, é porque a função, nesse mesmo intervalo aqui, o que acontece com ela? Ela cresce. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma setinha para cima. Então, pronto. Acabei de descobrir qual é o intervalo da minha função que ela decresce, de menos infinito até zero. E qual é o intervalo em que ela cresce, de zero até mais infinito. Bem simples, né? Então, eu vou escrever a minha resposta aqui, tá? Então, ó, logo, escrever assim, f, ó, não é f', é a função mesmo. F, escrever assim, f é crescente nesse intervalo aqui, ó, em 0 até mais infinito e, ó, perceba que eu coloquei o zero aberto, porque no zero tem uma transição, tá? E ela é decrescente, coloca assim, e é decrescente nesse intervalo aqui, ó, em menos infinito até zero. Tá? Então, eu só fiz escrever o que a gente acabou de observar. Então, olha só, a minha função ela é crescente nesse intervalo de zero a mais infinito e ela é decrescente nesse intervalo de menos infinito até zero. Deu para entender, gente? Então, acabou aqui essa questão. Eu só fiz aplicar o teorema que a gente acabou de ver aqui, que é esse teorema aqui. Então, olha só, eu só fiz aplicar ele, ó. Onde a derivada tem sinal positivo é porque a função cresce, é crescente. E onde a derivada tem sinal negativo é porque a função é decrescente. Tá? Próximo exemplo, ó, x ao cubo agora. Vamos ver. Para essa função x ao cubo, eu quero analisar os intervalos de crescimento e decrescimento dela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é derivar minha função. Quando eu derivo x ao cubo, eu vejo que ela é 3x ao quadrado. Tá? Então, eu vou estudar o sinal dessa minha função aqui, 3x ao quadrado. Então, vamos lá. Olha, tem várias maneiras de você estudar o sinal de um polinômio. Aqui, você poderia desenhar logo o gráfico da função, já que
ela é a função x ao quadrado, mas multiplicado por um fator aqui por uma constante, né? Ou seja, eu não tenho deslocamento nem na horizontal nem na vertical. Ou você pode calcular por delta mesmo, você vai ver que o delta vai dar zero, quer dizer que ela só toca uma vez o eixo x. Enfim, tem várias maneiras para você estudar o sinal dessa função. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou igualar ela a zero. Tá? E aí, eu vou descobrir que ela só tem uma raiz real, que é quem? Se eu digo que isso aqui é igual a zero, isso aqui vai acontecer se e somente se o meu x for o quê? For o próprio zero. Então, perceba ó, que essa função aqui ela só tem uma raiz real. Né? Se você fosse calcular o delta para ela, você vai ver que o delta ia dar zero. O que significa ter uma raiz real? Significa que ela só toca em uma vez o seu eixo x. Tá? Então, como é que é essa função? Eu vou colocar aqui f', olha só. Aí, eu vou marcar aqui a minha raiz. Ó. A minha raiz é o ponto zero. Bom, eu falei que ela só vai tocar uma vez o eixo x. A concavidade dela é para cima ou para baixo? Para cima, porque o A é positivo. Então, ó, ela vai ser mais ou menos assim. Ó. Ou seja, ela vai ser uma parábola com concavidade para cima que só toca uma vez o eixo x. Ela vai ser assim. Percebe que isso aqui não é o gráfico, eu só estou fazendo um esboço dele, assim, já juntando o gráfico com esse nosso diagrama aqui de flecha, tá? Então, olha só, se a minha função é assim, quer dizer o quê? Que para x menor que zero, a imagem dela é positiva ou negativa? É positiva. E para depois de zero, a imagem dela é positiva ou negativa? Positiva também. O que faz sentido, né? Porque a minha função é 3x². X² pode ser negativo? X ao quadrado? Não. Então, desse produto aqui, nunca vai sair um número negativo, sempre vai sair um número positivo, né? O que a gente acabou de mostrar aqui. Então, o que significa lá para a minha função f? Eu vou marcar aqui o meu zero. Ora, se daqui para cá e daqui para cá a minha derivada tem sinal positivo, nas duas partes aqui do meu intervalo, é porque nas duas partes a minha função cresce ou decresce? Cresce. Então, ó, daqui para cá ela cresce, daqui para cá ela cresce. Ou seja, ela só não cresceria, entre aspas, em um ponto zero. Só que, lógico, um ponto não é intervalo. Então, eu posso afirmar, sem problema nenhum, que a minha função ela cresce em todo o intervalo dela, todo o real. Né? Nesse caso aqui, você não precisa dividir de menos infinito até zero, aberto, de zero mais infinito não precisa, porque dos dois lados ela cresce. Né? Então, aqui, como ela só não cresceria em um único ponto, como o ponto não é intervalo, então eu posso afirmar que ela cresce em todo o domínio dela. Né? Então, essa que é a resposta. Então, vamos lá. Logo, f é crescente. Eu poderia parar aqui. F é crescente. Já ia subentender que ela é crescente em todo o intervalo dela, mas eu vou continuar. Então, ela é crescente nos reais. Vou escrever assim, em R. Tá? E essa é a resposta. Quando você olha para o gráfico da função x ao cubo, você lembra que o gráfico dela ó, é assim. Ó, x ao cubo. Ó, eu não estou dizendo que a função x ao cubo ela não assume valores negativos. Até porque ela assume, ó. Tá aqui. Tá? Então, o fato de eu estudar o sinal deu positivo, mas o que deu positivo, ó, bem aqui, o que deu sempre positivo foi a derivada da minha função, não foi a função. Então, se eu perguntasse para vocês já, isso aqui significa que a minha função ela nunca vai assumir valores negativos? Não, não significa. Tá? Então, eu estou estudando o sinal da derivada dela. Tá? E o sinal da derivada vai me dizer se a minha função cresce ou decresce. Então, o fato da derivada de uma função ser sempre positiva, não quer dizer que a minha função também vai ser sempre positiva. Aqui, ó, perceba que o x ao cubo, daqui para cá, ele é negativo. E daqui para cá ele é positivo. Mas a derivada de x ao cubo, que é sempre positiva. O que implica que o x ao cubo ele é sempre crescente, ó, que é realmente o que está acontecendo. Ele está apenas crescendo aqui em todo o intervalo dele.
Deu para entender, gente? Então, o estudo do sinal é feito pela derivada da minha função. Esse estudo de sinal vai me dizer se a minha função cresce ou decresce. Mas eu não estou dizendo que a minha função mesmo, ela tenha só valores positivos ou negativos, não. Eu não estou fazendo estudo do sinal da função, estou fazendo estudo do sinal da derivada dela. E a partir desse estudo do sinal eu vejo se ela cresce ou decresce. Ok? Beleza, então vamos lá. Próximo exemplo. Tá, esses daí foram bem simples, né? É legal quando é um aí, ó, maiorzinho. 3x à quarta. Esse que é bom pra gente fazer, né? Então vamos lá. F de x é igual a 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 5. Tá, então vamos estudar agora essa função. Eu quero saber em qual intervalo ela cresce e em qual intervalo ela decresce. Então a primeira coisa que eu vou fazer é derivar minha função. Então vamos lá. Derivando a minha função, eu vou ter aqui 12x ao cubo, né? Esse 4 desce, multiplica com 3, menos esse 3 desce, vou ter 12x ao quadrado, menos isso daqui, esse 2 desce, vai ficar 24x, e a derivada do 5 é 0. Então eu tenho essa função aqui. Eu vou estudar o sinal dela, tá? Então vamos lá. Estudo do sinal. Estudo do sinal de f'. Então, para eu estudar o sinal dessa minha função aqui, eu vou igualar ela a 0. Tá? Então, olha só. Vou colocar aqui 12x ao cubo menos 12x ao quadrado menos 24x, que é igual a 0. Perceba que eu posso colocar aqui 12x em evidência. Eu tenho um fator comum aqui nesses três. Então, colocando 12x em evidência, aqui vai ficar x ao quadrado, aqui vai ficar x e aqui vai ficar menos 2. Tá? Isso aqui, ó, igual a 0. Então, para essa função aqui, se eu quero estudar o sinal dela, eu posso estudar o sinal dessa função aqui e depois dessa função aqui. E assim multiplicar os sinais das funções. Lembra que vocês fizeram isso no ensino médio? Vocês fizeram muito isso, né? Estudar o sinal quando você estava trabalhando com inequações. Aí você tinha um produto de funções. Aí você estudava o sinal dessa, depois estudava o sinal dessa, aí fazia lá aquele diagrama de Fleischer, né? E aí depois multiplicava os sinais. É isso que a gente vai fazer agora. Então, eu tenho esta função aqui e eu tenho esta função aqui. Essa daqui é uma reta crescente cuja raiz é 0. Eu nem vou me preocupar com ela agora. Eu vou olhar para cá. Isso aqui é uma função do segundo grau e eu vou calcular aqui as raízes para ela. Eu quero saber se ela toca uma vez o eixo x, se ela toca duas vezes ou se ela não toca nenhuma vez o eixo x, para eu poder saber o sinal dela. Então, vamos lá. Para isso daqui, ó, eu vou analisar, então, isso daqui, x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Aqui você pode usar delta, pode usar o que você quiser para calcular a raiz disso daqui, tá? Eu vou fazer mais rápido, eu vou logo colocar as raízes aqui. As raízes dessa minha equação aqui, a primeira é menos 1 e a segunda é 2. Né? É só lembrar. Pense em dois números que se você multiplicar dá isso daqui e se você somar vai dar isso daqui com o sinal contrário. Também tem essa dica, né? Então, ó, perceba que 2 é raiz. Se eu jogo 2 aqui, vai ficar 4. 4 menos 4 dá 0. E menos 1, se eu jogar aqui, vai ficar 1 positivo. Aqui vai ficar 1 positivo também. 1 mais 1 é 2, menos 2 também vai dar 0. Então, essas aqui são as raízes desta minha equação de segundo grau. Então, tá. Então, agora eu vou estudar o sinal dessa função, vou estudar o sinal dessa, e aí vou multiplicar os sinais. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou colocar aqui, primeiro, o sinal da minha função 12x. E embaixo eu vou colocar o sinal da minha função x² menos x menos 2. Aí eu vou colocar aqui essa, eu vou colocar aqui essa daqui. Para essa minha função aqui, 12x, a única raiz dela é 0. Então, eu vou marcar o meu ponto 0 bem aqui, ó.
Para essa função aqui, eu encontrei duas raízes, que foi menos 1 e 2. Então, eu vou marcar o menos 1 bem aqui. E vou marcar o meu ponto 2 para cá. Tá? Aí eu vou tracejar aqui, vou tracejar aqui, vou tracejar aqui. Aqui embaixo, eu vou colocar o sinal da minha derivada da minha função. Ora, a minha derivada é a multiplicação dessa função com essa. Então, o sinal dela vai ser a multiplicação dos sinais dessas duas aqui. Então, eu vou marcar aqui, ó, aqui embaixo, eu vou marcar o ponto menos 1, eu vou marcar o meu ponto 0 e vou marcar aqui o meu ponto 2. Tá? Então, vamos lá. Olhando primeiro só para essa daqui, que é 12x. Isso aqui é uma reta, crescente ou decrescente? Crescente. Então, eu posso só tracejar aqui, ó. Aí eu já vou saber que antes de 0, ela é que sinal? Positivo ou negativo? Negativo. Então, eu coloco negativo, negativo. E depois de 0? Positivo. Então, eu coloco aqui, ó, positivo, positivo. Beleza. Então, isso é o estudo do sinal para essa função. Agora, para essa daqui. Essa daqui, ela tem raízes em menos 1 e 2. A concavidade dela é para cima ou para baixo? Para cima. Então, ó, por quê? Porque o A é positivo. Então, eu vou tracejar aqui uma parábola. Ó, então, se você fosse ver o gráfico dessa função, ia ser uma parábola cortando esse ponto e esse ponto aqui, com concavidade para cima. Se a concavidade é para cima, quer dizer que antes de menos 1, a imagem era positiva ou negativa? Antes de menos 1, a imagem aqui da sua parábola é positiva ou negativa? Positiva, né? Porque está acima do eixo x. Então, aqui, ó, é positivo. Agora, entre menos 1 e 2, o sinal da sua função, que é uma parábola, é positivo ou negativo? Negativo porque está abaixo do eixo x. Então, eu coloco negativo, negativo. E depois de 2, a sua parábola aqui, a sua função, tem sinal positivo ou negativo? Positivo porque está acima do eixo x. Então, olha só, está aqui. Então, aqui ficou positivo, negativo e aqui positivo. Aí, pronto. A minha derivada, o sinal dela, vai ser a multiplicação desses sinais aqui. Então, por exemplo, ó, daqui para cá, vou multiplicar. Então, menos com mais vai dar menos. Aqui, menos com menos vai dar mais. Aqui, mais com menos vai dar menos. E mais com mais vai dar mais. Então, a minha derivada, que é o produto dessa com essa, vai ter esses sinais aqui nesses intervalos. Tá? Mas isso é para a derivada. O que isso significa para a minha função? Então, eu coloco aqui, ó, f. Aí eu vou marcar aqui os mesmos pontos. Ó. Eu vou marcar menos 1. Vou marcar 0 e vou marcar o 2. Ora, se daqui para de menos infinito até menos 1 ela tem o sinal negativo, é porque nesse intervalo ela cresce ou decresce? Ela decresce. Então, aqui, ó, ela decresce. Daqui para cá, cresce ou decresce? Cresce porque o sinal é positivo. Aí o mesmo raciocínio. Daqui para cá é negativa, porque a função decresce. Daqui é positivo, então a função cresce. Tá? Então, esses aqui são os intervalos de crescimento e decrescimento da minha função f. Então, qual seria a minha resposta aqui? Ó? Vou escrever f cresce em... Onde é que ela cresce? Nesse intervalo aqui, de menos 1 a 0, e nesse intervalo aqui, de 2 até mais infinito. Então, eu vou escrever assim, ó, ela cresce nesse intervalo de menos 1 a 0, união com o intervalo de 2 até mais infinito. Ó, esse e esse. E onde ela decresce? Ela decresce aqui e aqui. Então, eu vou escrever assim, ó, f decresce nesse intervalo aqui, ó, nesse intervalo de menos infinito até menos 1, vou colocar menos infinito até menos 1, união com esse intervalo aqui, de 0 a 2. 0 a 2. Tá? Então, pronto, está aqui. Então, nesses dois pedaços ela cresce, nesses dois pedaços ela decresce. Tudo certo, né?
esse assunto aqui, gente, é muito importante, tá? Com toda certeza, 100% de chance, vocês vão ter que fazer isso aqui da prova de vocês, da segunda avaliação, tá? Com certeza vai ter questão que você vai ter que me dizer qual é o intervalo de crescimento e decrescimento, que é esse estudo aqui que a gente está fazendo hoje. Então, essa aula aqui é muito importante mesmo. Tá, aqui eu trouxe o gráfico da minha função. Bora ver se a gente acertou. A gente falou que a função cresce de menos 1 a 0 e de 2 até mais infinito. Então, olha só, de menos 1 a 0 esse pedaço aqui. Nesse pedaço, ela está crescendo? Tá, né? Ó, de menos 1 até 0, ela está só crescendo. Beleza. A gente falou que ela cresce no intervalo de 2 até mais infinito. O meu 2 está aqui, ó. Então, daqui para cá, ela está crescendo? Tá, também, né? Então, beleza, acertamos. Agora, a gente falou que de menos infinito até menos 1, a função decresce. Então, ó, menos infinito até menos 1. Então, tá aqui, ó, a função ela está decrescendo. E a gente falou que ela decresce no intervalo de 0 a 2. Então, tá aqui o 0, tá aqui o 2. Ó, daqui para cá, ela está decrescendo. Então, acertamos. Então, vamos lá. Próximo agora. Determine o intervalo de crescimento e decrescimento da função 2 cosseno x mais cosseno ao quadrado de x para esse intervalo. Ele restringiu o domínio agora. O domínio é de 0 até 2π. Essa é bem legal. As coisas estão ficando cada vez mais divertidas. Vamos analisar o sinal dessa daí. Então, ó, perceba que nós não estamos com um polinômio mais, né? Então, não necessariamente vai ser um polinômio sempre, né? Você vai ter que estudar. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Eu vou economizar isso aqui que eu acabei de escrever. Tá, deixa eu escrever aqui a função. A minha função f agora, ela é 2 cosseno x mais cosseno ao quadrado de x, e o meu intervalo tem que ser de 0 até 2π. Vou ter que apagar isso aqui mesmo. Então, olha só. A minha função agora não é mais polinomial. E agora? O raciocínio é o mesmo. Você vai ter que derivar e depois te dar o sinal da derivada. Então, bora derivar essa função aqui. Então, a derivada de f vai ser a derivada de 2 cosseno. Isso aqui é uma constante. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. Então, vai ficar menos 2 seno mais a derivada de cosseno ao quadrado. Ora, isso aqui é uma função composta, né? Então, você vai aplicar aqui a regra da cadeia. Então, esse 2 desce, vai ficar 2 cosseno vezes a derivada do cosseno, que é quanto? Que é seno. Menos seno. Então, eu já vou colocar um menos aqui na frente. Aqui eu estou fazendo rápido porque a gente já sabe a regra da cadeia. Mas, se você não lembra, é bom você revisar. Então, tá. Derivei, deu isso daqui. Menos 2 seno menos 2 cosseno vezes o seno. Beleza. O que eu vou fazer agora? Olha só. Eu vou fazer o estudo do sinal. De quem? Da minha derivada. Então, para isso, eu quero que você perceba uma coisa aqui, olha só. Perceba o seguinte, que f' de x é igual. É isso daqui, né? Existe aqui um fator comum, ó, que é menos 2 seno. Ele aparece nos dois. Então, perceba que a minha função derivada, eu posso reescrevê-la assim, ó. Menos 2 seno de x vezes, aqui vai ficar 1, mais, aqui só vai sobrar o cosseno. Tá? Então, olha só. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Se eu pegar menos 2 seno multiplicar por 1, vai ficar menos 2 seno. Se eu pegar menos 2 seno multiplicar com cosseno, vai ficar menos 2 cosseno seno. Tá? Então, é a mesma coisa. Beleza. Por que eu fiz assim? Porque eu transformei a minha função em um produto de duas funções. Então, essa é uma estratégia que é sempre válida e ajuda muito a gente. Então, agora,
para eu estudar o sinal da minha derivada, eu vou estudar separadamente. Eu vou estudar o sinal dessa função aqui e vou estudar o sinal dessa minha função aqui. E depois vou multiplicar os sinais, que nem a gente fez ainda agora. Tá? Então, para eu fazer isso, ó, vamos lembrar aqui do círculo trigonométrico. Tá? Então, você tinha o círculo trigonométrico aqui, de raio 1. No meu primeiro quadrante, quem era positivo? Quem tinha sinal positivo? Todo mundo, né? Então, a gente colocava um U aqui, de universo, todo mundo é positivo. Vocês lembram disso no ensino médio também, né? Também. No segundo quadrante, quem é positivo? É só o seno. Tá? Bom, para quem não sabe, porque o seno, não esquece que o seno é aqui o eixo Y, né? Então, ó, tanto o primeiro quanto o segundo quadrante, eles estão acima aqui do eixo X. Então, o seno é positivo. Agora, aqui no terceiro quadrante, quem é positivo? A tangente. Por quê? Porque aqui no terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são negativos. E como a tangente é seno sobre cosseno, então negativo e negativo vai ficar positivo. E aqui no último quadrante, quem é positivo? O cosseno. Porque ó, o cosseno é o eixo aqui das abscissas, né? Então, esse pedaço aqui ainda é positivo. Só que o seno é negativo porque está aqui embaixo. Tá? Ok, lembra disso que a gente vai precisar disso agora, tá? Então, eu vou fazer aqui o diagrama para a minha função menos 2 seno. E para a minha função... Aqui eu vou precisar de mais espaço. Vou fazer bem aqui. Vou fazer bem aqui mesmo. Vou colocar aqui, ó, menos 2 seno. E vou colocar aqui U mais cosseno de x. Então, vamos lá. Não esqueçam que o nosso intervalo é limitado. Ó. Ele é só de 0 a 2π. Tá? Eu vou colocar aqui os ângulos, os ângulos principais, que é onde ocorre a transição dos quadrantes. Então, vou marcar aqui o ponto 0. Olha lá. Vou marcar aqui o ponto 0. Vou marcar o ponto aqui π sobre 2. Vou marcar o ponto π. Vou marcar o ponto 3π sobre 2. E, por fim, eu vou marcar o ponto 2π. Como eu falei, tem várias maneiras de você estudar o sinal de uma função. Tá? Eu tento aqui ensinar o mais didático, mas se você quiser ir para outro caminho, não tem problema. Tá, por que eu marquei esses pontos aqui, gente? Vamos lá. Esse intervalo aqui simboliza o primeiro quadrante. Nesse primeiro quadrante, a função seno é positiva ou negativa? É positiva. Só que, ó, a função não é a função seno, é menos 2 seno. Esse menos 2 vai inverter os sinais da função seno. Né? Então, se daqui para cá o seno era positivo, como eu multiplico por menos 2, ele vai ficar o quê? Negativo. Então, aqui ó, é negativo. Nesse aqui é o segundo quadrante. No segundo quadrante, a função seno é o quê? Positiva. Só que como eu estou multiplicando com menos 2, vai ficar negativa. E no terceiro e no quarto quadrante, a função seno era para ser o quê? Negativa. Só que como eu estou multiplicando com menos 2, então ela vai ser positiva. Então, aqui é menos, menos, mais. Agora eu vou olhar para essa daqui. Só que essa função é 1 mais cosseno x, certo? Pessoal, qual é o menor valor que uma função cosseno pode ter? Menos 1. Então, o menor valor que essa função aqui pode ter é qual? É 0. Então, existe alguma forma disso daqui ser negativo? Não. No mínimo, ela vai ser 0, que é quando o cosseno de x for menos 1. O cosseno de x é menos 1 em qual ângulo? Lembra aí. Qual é o ângulo que o cosseno é menos 1? É o π. Muito bem. Então, vou marcar aqui, ó. Vou marcar o ponto 0, porque é o extremo do meu intervalo. Vou marcar aqui o π. Vou marcar aqui o 2π. Então, ó, nesse ponto π, essa minha função é 0. Beleza. Mas nesse intervalo aqui e nesse intervalo aqui, a função é o quê? É positiva. Né?
Então, aqui é positivo, aqui é positivo. Ou seja, essa minha função aqui, ela não vai interferir no meu estudo do sinal, porque ela é sempre maior ou igual a zero. Porque a função é 1 mais cosseno. E o cosseno está sempre entre menos 1 e 1. Então, essa função aqui nunca pode ser abaixo de zero. Deu para entender? Então, isso daqui você tem que prestar atenção, porque eu estou resolvendo isso aqui usando o raciocínio, usando definição do que é uma função seno, o que é uma função cosseno, tá? Então, esse é um caminho válido. Você vai poder fazer assim na prova, tá? Beleza, então ficou assim, né? Agora eu vou estudar o sinal da minha derivada, ó. Então, para estudar o sinal da minha derivada, eu vou marcar aqui, ó, o meu ponto. Era para eu marcar todos os pontos, mas eu vou marcar só esses aqui, 0, π e 2π. Então, vamos lá, gente. Eu vou marcar logo todo mundo aqui. Π sobre 2. Eu vou marcar aqui 3π sobre 2. Então, vamos lá. O sinal da minha derivada, vou escrever ela mais aqui embaixo, vai ser a multiplicação desses sinais aqui. Então, nesse pedaço aqui, ó, vai ser menos vezes mais. Então, vai ficar menos. Aqui, menos com mais, menos. Aqui, mais com mais, mais com mais, mais. Tá? Então, a tua função f, ó, ela vai ser assim. Nesse intervalo aí, vou marcar aqui o ponto 0, vou marcar aqui o ponto π sobre 2, vou marcar aqui o ponto π, vou marcar aqui o ponto 3π sobre 2 e vou marcar o ponto 2π. Lembrando que eu escolhi esses pontos aqui porque é onde muda o quadrante, tá? Beleza, ó. Nesse pedaço aqui e nesse pedaço aqui, a derivada da função é negativa. Quer dizer que nesses dois pedaços a tua função faz o quê? Ela decresce. Então, vou colocar aqui, ó, uma setinha para baixo, uma setinha para baixo. E nesses dois últimos intervalos aqui, a derivada da minha função é positiva. Quer dizer que a minha função cresce ou decresce? Ela cresce. Então, vou colocar aqui, ó, uma setinha para cima e uma setinha para cima. Então, está aqui. Eu acabei de descobrir os intervalos que ela decresce e que ela cresce. Eu vou escrever bem aqui a resposta aqui em cima. Então, ó, f cresce em... Ó, o intervalo que ela cresce ia ser esse unido com esse. Só que como eu falei, se nesse ponto aqui a função crescer e depois continuar crescendo, então você pode colocar logo esse intervalo todo aqui, sem nenhum problema. Tá? Então, eu vou colocar assim, ó, que ela cresce em... Aí eu vou colocar aqui, que é de π a 2π. E a função decresce nesse intervalo aqui, ó, nesse 2. Então, é de 0 até π. Então, vou colocar assim. F decresce no intervalo de 0 até π. E pronto. Não foi tão difícil assim, né? Apesar de não ser um polinômio, é só você usar raciocínio, lembrar da definição que você consegue concluir a questão sem nenhum problema. Tá? Beleza, bora ver se a gente acertou mesmo, né? Eu trouxe aqui, ó, o gráfico da minha função, tá? Perceba que eu restringi ele para o intervalo que a gente escolheu. Então, olha só. A gente falou que de 0 a π, a função decresce. O π, aproximadamente 3,1415, né? Então, é esse ponto bem aqui, ó. 3,1415 é esse ponto bem aqui. Então, ó, de 0 até π, que é esse intervalo para cá, a função, ó, ela decresce. Foi o que a gente falou. E de π até 2π, né? Π vai ser 6,30 mais ou menos, 28. Então, ó, daqui até aqui, a função ela só cresce. Então, acertamos, né? Próxima questão. Olha só, determine o intervalo de crescimento e decrescimento da função 4x² mais 1 sobre x. Então, vamos lá, mais um para a gente determinar aí. Vou fazer aqui. Tá, vamos lá.
Deixa eu só anotar aqui qual é a minha função. Então, a minha função, ela é a função 4x ao quadrado mais 1 sobre x. A derivada dela vai ser, você vai derivar isso daqui, o 2 vai descer, vai ser 8x. A derivada de 1 sobre x, x é a mesma coisa que x, 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1, né? Então, o menos 1 desce e vai ficar 1 sobre x ao quadrado, tá? Porque a derivada de x elevado a menos 1, esse menos 1 desce, e aqui vai ficar x elevado a menos 2. Então, por isso que eu trouxe esse x para cá para baixo, tá? Ok, pessoal, vamos lá. Então, aqui eu vou fazer o estudo. O estudo do sinal dessa minha função derivada aqui, ó. A função é 8x menos 1 sobre x quadrado. Olha, essa função aqui, perceba que ela é derivável em todos os pontos dela. Ah, professor, mas tem um problema. E quando x é zero? Mas x igual a zero não faz parte do domínio da sua função, ok? Então, x não faz parte do domínio dela, então não adianta nem eu falar de x igual a zero. Tá? Então, aqui eu estou ignorando que x, eu estou ignorando o valor zero. Então, o domínio dessa função que a gente vai analisar é para todos os reais menos o zero. Tá? Não esqueça que o zero não faz parte do domínio. Então, vamos lá, vou estar só nessa função aqui. Então, olha só. O f' de x, ele é 8x menos 1 sobre x ao quadrado. Para eu estudar o sinal dessa função, eu vou colocar esse meu x quadrado aqui, que é o MMC. Né? Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado no MMC, e aqui em cima vai ficar x quadrado dividido por 1 é x quadrado. X quadrado vezes 8x vai ficar 8x ao cubo. E aqui vai ficar menos 1. Então, essa função é a mesma coisa dessa daqui. Tá? Para eu estudar o sinal, eu vou igualar ela a zero, que eu quero descobrir a raiz dela. Tá? Olha, eu estou dizendo que essa fração aqui é igual a zero. Porém, se uma fração é igual a zero, isso vai acontecer se e somente se o numerador é zero. Porque o denominador nunca pode ser zero. Então, se uma fração é zero, é porque é o numerador que é zero. Ok? Então, isso aqui vai acontecer se e somente se o 8x ao cubo menos 1 é igual a zero. Né? Aí aqui fica fácil descobrir a raiz. Então, o seu x ao cubo vai ser igual a 1 sobre 8. Aí eu vou tirar a raiz cúbica dos dois lados, e aí eu vou descobrir que o meu x vai ser igual a meio. Tá? Então, está aqui. Essa é a raiz para essa minha função aqui. Então, olha só. A minha função derivada é essa função dividido por essa. Então, a mesma coisa, lá no ensino médio, quando você estava estudando em equação, eu vou estudar o sinal do numerador e vou estudar o sinal do denominador. E aí eu vou fazer aquele jogo de sinal para descobrir o sinal da minha derivada. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer o estudo do sinal desse numerador aqui, que é 8x ao cubo menos 1. E eu vou fazer o estudo do sinal dessa minha função aqui, ó, x quadrado. E daqui. Então, vamos lá. Para essa minha função bem aqui, eu descobri que a raiz dela é meio. Então, eu vou colocar bem aqui, ó. Vou colocar o meio. Ora, essa função aqui é a minha raiz cúbica, só que ela está deslocada, a função raiz cúbica, né? Mas ela, ainda que ela seja deslocada, mas ela ainda vai ter uma cara assim, né? Não é isso? Lógico, a não ser que eu colocasse aqui um fator x quadrado, x, aí ela não ia ter essa cara. Mas enquanto que eu só tenho o x ao cubo aqui, se eu só multiplicar por isso daqui, ela só vai contrair, e se eu só subtrair aqui por uma constante, ela vai deslocar.
né? No caso em y, para baixo. Mas ainda assim ela vai ter essa cara aqui. Tá? Então, você só não poderia usar esse argumento se tivesse junto aqui um fator x², um x, mas enquanto tiver só x ao cubo, ela vai ter essa cara aqui. Tá ok? Beleza. Então, para essa minha função aqui, eu sei que antes de meio, como a cara dela é assim, ela é positiva ou negativa? Negativa. Então, aqui, ó, eu vou colocar um menos aqui. E depois de meio, ela vai ser positiva ou negativa? Positiva. Então, vou colocar um mais aqui. Tá? Tirar aqui a projeção. Tá, o x², x² é sempre o quê? Maior ou igual a zero. Então, ele só vai ser zero se o x for zero. Só que não esquece que o zero não está no domínio da minha função. Tá? Então, eu vou colocar o zero aqui, mas eu vou colocar ele com uma bola aberta. Inclusive, vou até colocar ele aqui já também. Então, eu vou colocar aqui o zero e vou colocar aqui o zero, ó, com uma bola aberta, porque ele não faz parte do domínio da função que eu estou analisando. Tá? Tá, então, fora o zero, essa função aqui vai ter sempre sinal o quê? Positivo. Então, aqui eu coloco positivo. Aqui eu vou marcar um meio aqui, mas ainda assim é positivo, positivo. Estou trazendo ele para cá, tá? Beleza. Agora, a minha derivada, o sinal dela vai ser o jogo de sinal dessas duas, do numerador com o denominador. Então, eu vou marcar aqui o meu zero e vou marcar aqui o meio. Então, vamos lá. Daqui para cá, eu tenho aqui negativo com positivo, então vai ser negativo. Daqui para cá, aqui eu tenho negativo, aqui eu tenho positivo, então vai ser negativo. E daqui para cá, positivo, positivo, vai ser positivo. Se você quiser, como essa função aqui era sempre positiva, então você podia até ignorar ela, né, e olhar só para de cima. Porque se uma função é sempre positiva, em todos os pontos de domínio, então ela não vai influenciar no sinal. Tá ok? Então, ó, perceba que o sinal da minha derivada ficou igualzinho o sinal do meu numerador, já que o denominador era sempre positivo. Tá? Então, ficou exatamente igual. Aqui é negativo e aqui é positivo. Então, o que isso vai influenciar na minha função? Então, eu vou colocar aqui o zero com uma bola aberta, vou colocar o meio aqui com uma bola fechada. Daqui para cá e daqui para cá é negativo. Quer dizer que a função ela cresce ou decresce? Ela decresce. Então, aqui ela decresce, aqui ela decresce. Se daqui para cá o sinal é positivo, é porque a minha função cresce. Aí pronto, acabou, né? Então, f é decrescente nesse intervalo aqui e é crescente nesse intervalo aqui. Então, vou escrever, ó. Vou escrever aqui para f cresce ou é crescente, tanto faz, em o intervalo que ela cresce é só esse daqui. Então, é meio até mais infinito. E a minha função f, ela decresce. Olha só, preste atenção agora. Eu falei para vocês, nesse caso que eu tenho dois intervalos, né? Então, eu poderia juntar os intervalos, já que aqui é um ponto. Só que esse ponto aqui não faz parte do domínio da tua função. Por isso que ele está aqui, está com uma bola aberta. Então, na hora que você for dizer que ela é decrescente, você não pode incluir o zero no seu intervalo lá, porque não faz parte do domínio. Ok? Então, ó, f é decrescente em... Aí tem que colocar aqui, de menos infinito até zero, união com zero... Nem deu, né? Deixa eu economizar mais espaço aqui. Então, f decresce em menos infinito até zero, união com zero até meio. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tive que unir, fazer essa união aqui com zero aberto, já que o zero não faz parte do domínio. Então, essa que seria a minha resposta. Deu para entender, gente? Tudo certo? Todo mundo feliz? Todo mundo gostando? Tá. Tá aqui o gráfico da minha função, olha só. Olha só, eu falei que de menos infinito até zero, ela decresce. Ó, o zero está bem aqui, ó, o zero não faz parte do domínio, tá? Então, ó, nesse pedaço aqui todinho, ó, ela está decrescendo. Ok. Além disso, de zero até meio, seria esse ponto aqui, né? Ela também decresce. Então, tá aqui, ó. Daqui para cá, ela só faz decrescer. E de meio até mais infinito, que seria daqui em diante, ó, ela só cresce. Então,
Acertamos. Tá, agora vem um outro resultado importante. Então, preste atenção. A gente viu, em aulas passadas, o que é um ponto crítico e o que é um ponto de máximo ou mínimo local. Não sei se vocês lembram disso. Um dos resultados que a gente viu em aulas passadas foi o seguinte. Se um ponto é de máximo ou mínimo local, então, com certeza, esse ponto é o quê? Vocês lembram? Se você tem um ponto que ele é de máximo local ou de mínimo local, então, com certeza, esse ponto é o quê? É um ponto crítico. Muito bem. Então, se você tem um ponto que é de máximo ou mínimo local, então, com certeza, esse ponto é um ponto crítico. Mas a volta vale, ou seja, se um ponto é crítico, significa que ele é um ponto de máximo ou mínimo local? Não. Tá? A ida vale, mas a volta não. Então, se é ponto crítico, não necessariamente vai ser o máximo ou mínimo local. Mas se é máximo ou mínimo local, com certeza é ponto crítico. Por que eu estou falando isso? Porque uma das formas da gente achar, lembra quando a gente estava com o método, a gente estava no método do intervalo fechado, né? A gente queria saber onde eram os máximos e mínimos locais. Aí o que a gente fazia por primeiro? A gente calculava os pontos críticos, não era isso? E depois dos pontos críticos, a gente jogava lá na função, para ver qual era o máximo, o mínimo global. É isso que a gente fazia. Ok, só que agora eu quero um método que me diga se o ponto crítico ele é um ponto de máximo ou de mínimo. Tipo assim, calculei os pontos críticos, achei 3 pontos críticos. Eu quero saber se esse ponto é de máximo ou mínimo local. Porque lembra que o método do intervalo fechado é só para tu saber qual é o ponto de máximo global e o ponto de mínimo global. É isso que a gente fala, mas ele não diz se os pontos relativos que tu achou é de máximo ou mínimo. Né? Ele não te dá uma informação completa. Além disso, ele restringe. Né? Ele só vai te falar para o intervalo fechado. E se o intervalo for todo o domínio da função? Não sei se vocês estão me entendendo. Mas eu quero um método agora que me diga se o ponto crítico que eu achei, se ele é um ponto de máximo ou de mínimo local. É isso que eu quero saber. Para isso, a gente vai aprender agora o que é conhecido como teste da primeira derivada. Por que teste? Porque eu achei um ponto crítico. Eu vou testar para saber se ele é o máximo ou mínimo local, ou se ele não é nem máximo nem mínimo. É isso que a gente vai fazer. Então, como é o teste da primeira derivada? O teste da primeira derivada é esse teorema aqui, olha só. Então, suponha que você tenha um C e C seja um ponto crítico de uma função contínua. Tá? Beleza. Aí, olha só. Se o sinal da derivada, tá? Mudar de positivo para negativo nesse ponto, então f tem um máximo local nesse ponto. Outra, se o sinal da derivada mudar de negativo para positivo nesse ponto, então f tem um mínimo local. Então, olha só, a gente acabou de ver que se uma função, enquanto a derivada da função é positiva, é porque a função o quê? Ela cresce, não é isso? Se a derivada é negativa, é porque a função, decresce. Então, pense que você tem um ponto bem aqui. Antes desse ponto, a derivada era positiva. Quer dizer que antes desse ponto, a função crescia. Depois desse ponto, pode dizer que a derivada mudou de sinal, passou a ser negativa. Quer dizer que depois desse ponto, a função começou o quê? A decrescer. Então, preste atenção. Se antes a função crescia nesse ponto, chegou aqui, ela começou a decrescer, então ela formou o quê? Ela formou um vale. Ou um bico. Né? Um topo, melhor dizendo. Né? Então, ela formou um topo. Antes ela crescia, chegou nesse ponto, ela começou a decrescer. Então, ela formou aqui um topo. Então, ela formou aqui um máximo local. Agora, pensa no contrário. Se antes desse ponto a função decrescia, depois dele ela começou a crescer. Então, porque bem aqui se formou um vale. Então, esse ponto aqui ele é de mínimo local. É isso que diz nosso teorema. Tá? Então, se a sua derivada mudar de positivo para negativo, é porque antes ela crescia, depois ela decrescia, porque é o máximo local. Se ela mudou de negativo para positivo, é porque esse ponto é um ponto de mínimo local. Deu para entender? Então, agora, eu não preciso de um intervalo fechado para dizer se aquele ponto é máximo ou mínimo. Não, eu posso usar isso. Eu pego uma função qualquer, no domínio dela normal, o mais abrangente possível, calculo os pontos críticos, e aí eu vou descobrir se esses pontos críticos são de máximo ou mínimo local. Esse é o nosso objetivo hoje. Tá? Então, vamos lá.
Então, olha só. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função aí e seus extremos relativos. Então, eu quero saber onde é máximo e onde é mínimo local. Ou relativo, que a gente chama também, né? Então, tá. Então, vou usar aqui. Aqui eu já usei. Vou usar para cá. Então, vamos lá. Bom, perceba que nessa questão aí, eu estou pedindo ainda um intervalo de crescimento e decrescimento. Então, a gente vai usar as mesmas coisas que a gente fez aqui até agora. Não vai mudar em quase nada. Só que no final, eu vou ver onde é ponto de máximo, onde é ponto de mínimo local. Então, vamos lá. A minha função é f de x, que é igual a 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 36x. O que eu vou fazer? Eu vou derivar essa minha função. Primeira coisa, né? Então, vamos lá. Derivando a minha função f, isso aqui é um polinômio, ele é derivável. Então, os únicos pontos críticos dele é onde a derivada é zero. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, a primeira coisa, eu vou derivar isso daqui, ó. Aí eu vou derivar isso daqui, esse 3 vai descer, então vai ficar 6x ao quadrado. Esse 2 vai descer, então eu vou ficar com 6x, e aqui vai ficar menos 36. Então, ó, eu quero saber onde são os pontos críticos dessa minha função, tá? E ao mesmo tempo eu vou estudar o sinal dela. Tá? Então, eu vou colocar assim, pontos críticos. Então, essa função aqui, ela é um polinômio. Então, ela é derivável em todo o domínio dela. Não esqueça, o que é um ponto crítico? Ponto crítico é onde a função tem derivada a zero ou onde a derivada não existe. Ok? Então, nesse caso aqui, como a derivada existe em todos os pontos, então, o único jeito de calcular ponto crítico é igualando isso aqui a zero. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou igualar aqui, ó, f' a zero. Coloca f' que é 6x ao quadrado mais 6x menos 36. E essa derivada eu vou igualar a zero. Eu vou colocar o 6 em evidência. Vai ficar 6 vezes x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero. Tá? Olha só, isso daqui é igual a zero, então eu tenho que resolver essa minha equação no segundo grau. Aí você pode fazer delta, o que você quiser. Eu vou tentar adivinhar, deixa eu ver se... O 2 é raiz, né? Se você jogar aqui, 4 mais 2 é 6. 4 mais 2 é 6, menos 6 é 0. E o 3, se eu jogar o 3 aqui, o menos 3, se eu jogar menos 3 aqui, tá certo. Então, pronto, para pular a etapa, eu já achei aqui as raízes. As raízes são 2, né? 2 aqui vai ficar 6 menos 6, e menos 3, que vai ficar 9, menos 9 dá 0. Tá? É só pensar, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6, e 2 mais 3, menos 3 vai dar menos 1, que senão trocado é 1. Tá? Caso você não lembre dessas dicas, é só fazer o delta normal, Bhaskara e tudo mais, tá? Sem nenhum problema. Então, para essa minha função aqui, eu achei duas raízes dela. A primeira raiz é o x1 igual a 2. E a segunda raiz é igual a menos 3. Ok? Então, para essa minha equação aqui, eu achei essas duas raízes. Essas raízes é também o que a gente chama de pontos críticos. Então, aqui eu tenho um ponto crítico em x igual a 2, eu tenho um ponto crítico em x igual a menos 3. Tá? Beleza, agora que eu sei isso, eu vou estudar o sinal dessa derivada. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, ó, o f'. Eu vou marcar aqui as raízes dessa minha equação aqui, que também são meus pontos críticos. Então, eu vou marcar aqui o ponto menos 3 e vou marcar bem aqui o meu ponto 2. Olha, essa minha função aqui de segundo grau, a concavidade dela é para cima ou para baixo? Para cima. Então, eu tenho mais ou menos isso daqui, ó.
Então, antes de menos 3, a imagem dela é positiva ou negativa? Positiva. Entre menos 3 e 2, é positiva ou negativa? Negativa, porque está aqui embaixo do x. E depois de 2? Positivo. Muito bem. Então, positivo, negativo, positivo. Tá. O que isso vai influenciar na minha função f? Então, eu vou marcar aqui meus pontos. Vou marcar aqui, ó, menos 3 e 2. Aí, de menos infinito até menos 3, aqui é positivo. Então, a função cresce ou decresce? Ela cresce. Então, daqui para cá ela cresce. Daqui para cá é negativo. Então, ela decresce. E daqui para cá é positivo. Então, ela cresce. Tá? Aí, eu vou logo escrever aqui os intervalos, né? Então, logo, o que está acontecendo aqui, ó? F cresce nesse intervalo aqui, que é de menos infinito até menos 3, menos infinito até menos 3, união com esse intervalo aqui, que é 2 até mais infinito. E f decresce em só nesse intervalo aqui, que é menos 3 até 2. Tá? Então, pronto. Está aqui o intervalo de crescimento e decrescimento. Só que, além disso, ele queria que eu fizesse os extremos relativos. Então, quais pontos são de máximo e mínimo? Ora, eu calculei 2 pontos críticos, né? Então, é para eles que eu vou olhar. Eles que são meus candidatos a ser extremos relativos, né? Então, ó, no menos 3, antes do menos 3, a minha derivada era positiva, ou seja, a função crescia. Depois do menos 3, a minha derivada passou a ser negativa. Então, antes ela crescia, depois do menos 3 ela começou a decrescer. Então, pelo teste da primeira derivada, x igual a menos 3 é máximo ou mínimo local? É máximo local. Então, eu vou escrever assim, ó. Pelo teste da primeira derivada, x, escrever aqui embaixo, x igual a menos 3 é máximo local. Você também poderia escrever, em x igual a menos 3 eu tenho um ponto de máximo local, mas para economizar espaço, posso escrever assim também, ó, x igual a menos 3 é máximo local e, bora olhar agora para x igual a 2. Antes do 2, a derivada era negativa, quer dizer que a função decrescia. Depois de 2, a derivada passou a ser positiva, quer dizer que a função passou a crescer. Então, antes de 2 decrescia, depois de 2 começou a crescer. Então, em 2, eu tenho o quê? O máximo ou mínimo local? Eu tenho o mínimo local, né? A função decrescida depois passou a crescer. Então, x igual a 2 é mínimo local. Então, pronto, ó. Percebam que não mudou quase nada a minha resolução, né? O que mudou é que no final eu apliquei o teste da minha derivada para saber, nesses pontos críticos aqui, se eles tinham algum extremo relativo. E eu percebi que tem. Então, menos 3 eu tenho um máximo local, e x igual a 2 eu tenho um mínimo local. Ok? Então, vamos olhar aqui o gráfico, olha só. Então, perceba o seguinte, ó. Eu falei que de menos infinito, ó, a função ela cresce de menos infinito até menos 3, ó, de fato, aqui está o menos 3, né? De menos infinito até menos 3, ela só está crescendo. Eu falei também que ela cresce de 2 até mais infinito. Está aqui o 2, ó, de 2 até mais infinito, ela está também crescendo. Além disso, eu falei que de menos 3 até 2, a função decresce, que é o que acontece. Está aqui o menos 3, está aqui o 2. Então, bem aqui, ó, ela está decrescendo. Agora, percebam, esse P aí, olhando só para o gráfico aqui, ó, esse P, ele é um ponto de máximo ou de mínimo local? De máximo, né? Que foi o que a gente constatou aqui no nosso teste.
A gente falou aqui, ó, x igual a menos 3 é máximo local e x igual a 2 é mínimo local, que é o que está acontecendo aqui, ó. X igual a menos 3, você percebe que aqui você tem um máximo local. E aqui, ó, em 2, você tem um mínimo local, que foi como a gente colocou aqui. Se eu perguntar qual é o ponto de máximo local, o ponto é esse daqui, ó, menos 3,81. Qual é o valor máximo de máximo local? 81. Qual é o ponto de mínimo local? 2 e menos 44. Qual é o valor de mínimo local? Menos 44. Tá? Então não esqueça as definições, para vocês não se confundirem. Ok, próxima. Essa é bem legal. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento da função x² vezes e elevado a menos x e os seus extremos relativos. Então vamos lá. Olha, legal que já não é mais polinômio, né? Já entrou aí uma função e, uma função exponencial. Então bora ver como é que vai ficar isso daí. Se eu não me engano, eu passei essa função na prova semestre passado. Se não me engano, foi essa daí que eu coloquei. Não sei se foi na primeira ou na segunda chamada, ou se foi parecido com essa, não lembro. Mas vamos ver como é que resolve essa daí. Você tem uma função aqui, que é x² vezes z elevado a menos x. A primeira coisa que você faz é derivar a função. Só que isso aqui é um produto de funções. Então, você vai aplicar a regra do produto. Então, na hora que você for derivar isso daí, você vai ter que fazer a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, vamos lá. Então, a derivada vai ser igual. A derivada de x² vai ficar 2x. Então, vai ser 2x vezes e elevado a menos x. E aqui, ó, a derivada de e elevado a menos x, você tem aqui uma função composta. A função externa é a função e elevado a alguma coisa. Então, e elevado a u, a derivada disso é também e elevado a u. Então, a derivada disso daqui vai ser ela mesma. Aqui eu vou repetir o x², eu vou repetir o e elevado a menos x, só que eu vou ter que multiplicar com a derivada do que está aqui. Qual é a derivada de menos x? Qual é a derivada de menos x? Menos 1. Então, vai mudar o sinal aqui, ó. Então, já vou colocar um menos aqui na frente. Então, a minha função derivada é essa função aqui. Só que eu posso melhorar ainda mais essa função. Porque e elevado a menos x, eu posso colocar esse expoente aqui como positivo. Então, como é que ele ficaria? Ficaria assim, ó. 2x sobre e elevado a x, só que agora positivo, menos x² sobre e elevado a x, só que agora positivo. Tá? Só que aqui é o mesmo denominador. Então, eu vou ter que a minha função derivada, ela é, na verdade, 2x menos x² dividido pelo e elevado a x. Tá? Eu quero achar os pontos críticos dessa minha função aí. Então, vamos lá. Antes de eu falar isso aí, pessoal, essa função aqui, qual é o domínio dela? Qual é o domínio dessa função? Ou melhor dizendo, tem alguma restrição no x para essa função aqui? Não esqueça que essa função aqui, você pode escrever ela como sendo x² sobre e elevado a x. Então, a priori, qual seria a restrição para ela? É que esse denominador aqui não pode ser zero. Mas existe algum valor em x tal que esse denominador ia ser zero? Não. E elevado a x nunca é zero. Tanto que se você... Vamos lembrar aqui rapidinho do gráfico dessa função elevada a x. Ela é assim, ó. Né? Ela nunca assume valor nulo. Lógico, se x tende a menos infinito, ela tende a zero, mas ela nunca é zero. Tá? Então, ó, uma função exponencial, ela não assume valores negativos e nem valor nulo. Ela é sempre positiva.
Então, já que esse denominador aqui nunca vai ser zero, então acaba que não tem nenhuma restrição para essa minha função. O x pode ser qualquer valor real. Então, o domínio dela são todos reais. Tá? Beleza. Eu falei isso porque eu vou precisar dessa informação daqui a pouco. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou calcular aqui são os pontos críticos. Bom, essa função também ela é derivável para todos os pontos. Então, se eu quero calcular os pontos críticos dela, eu vou ter que calcular. A única condição é que a derivada é zero, tá? Para esse caso aqui. Então, os pontos críticos dela, eu vou pegar a minha função derivada, que é 2x menos x ao quadrado, dividido pelo e elevado a x, e vou igualar a zero. Ora, mais uma vez, eu tenho uma fração igual a zero. Mas uma fração é zero se e somente se o numerador é zero, já que o denominador nunca pode ser zero, né? Então, se eu estou afirmando que isso aqui é zero, então com certeza é porque o meu numerador que é zero. Então, isso aqui acontece se e somente se 2x menos x quadrado é igual a zero. Então, basta eu resolver essa minha função aqui. Essa aqui é bem mais rápida. Eu vou colocar o x em evidência. Então, vai ficar assim, ó, x vezes 2 menos x igual a zero. Pronto. Agora ficou bem fácil achar quem são as raízes dessa minha equação aqui. Então, a primeira raiz é quando esse daqui é igual a zero. Se eu tenho um produto igual a zero, então isso aqui vai ser zero. Ou se esse daqui é zero, ó, se o x for zero, isso aqui vai zerar. Então, eu tenho uma raiz em x igual a zero. Então, o meu x1 é igual a zero. E além disso, isso aqui vai ser zero se esse aqui é zero. Então, para isso aqui ser zero, o x tem que ser igual a 2. Então, para essa minha equação aqui, eu encontrei duas raízes, que é para x igual a zero, isso aqui vai zerar, e para x igual a 2, isso aqui vai zerar. Então, eu tenho dois pontos críticos para a minha função. Tá? Então, tá, vamos estudar o sinal agora. Então, a gente vai fazer aqui com detalhes, estudo do sinal. Então, ó, eu tenho uma fração. Então, eu vou estudar o sinal do numerador, vou estudar o sinal do denominador, depois eu vou fazer o jogo de sinal com eles, tá? Então, vamos lá. O meu numerador é a função 2x menos x ao quadrado. O meu denominador é a função e elevado a x. Aí, aqui embaixo, eu vou colocar o sinal para a minha derivada. Então, ó, nessa função aqui, eu tenho dois pontos principais, que é o 0 e o 2, que são as raízes da minha função de segundo grau. Essa concavidade aqui é para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? Para baixo, né? Porque agora ó, o meu a é negativo. Então, tem uma coisa mais ou menos assim, ó. Então, antes de 0, a minha imagem é positiva ou negativa? Negativa agora, né? Entre 0 e 2, positiva ou negativa? Positiva. E depois de 2, negativa de novo, né? Então, tá aqui. Olha, qual é o sinal de e elevado a x? A gente discutiu isso agorinha, né? O sinal de e elevado a x vai ser sempre o quê? Sempre positivo. A imagem dele é sempre positiva. Não importa o x real que você colocar aqui. Ah, você pode colocar um x igual a menos 1. Ainda assim ele vai ser positivo, que vai ficar 1 sobre e. Então, para qualquer x que você coloca aqui, essa função ela é sempre positiva. Então, não vou colocar nada, só vou colocar um monte de mais aqui. Tá? Ela é sempre positiva em qualquer ponto. Então, a minha derivada, ó, já que essa função é sempre positiva, então a derivada vai ter o mesmo sinal dessa de cima. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou marcar aqui o ponto 0, vou marcar aqui o ponto 2. Daqui para cá é negativo, depois de 2 é negativo. Então, esse pedaço e nesse pedaço, aqui vai ser negativo também. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. E aqui no meio, mais com mais, vai dar mais. Tá? Agora, a minha função. O que isso implica para a minha função? Vou colocar aqui a minha função. Eu vou marcar aqui nela o ponto 0 e vou marcar o ponto 2. Ó, se aqui o sinal é negativo, é porque a função decresce. Então, aqui ela é decrescente
daqui para cá, já que o sinal é positivo, então ela cresce, e daqui para cá, se é negativa, é porque a função decresce. Tá? Então, vamos lá. Agora vamos para a resposta, né? Então, qual é a minha resposta? F é crescente em... Ela vai ser crescente só nesse intervalo aqui, ó, de 0 a 2. Só nesse intervalo aqui de 0 a 2. Vou colocar. E ela vai ser decrescente. F é decrescente. Ela vai ser decrescente nesse intervalo aqui, ó, de menos infinito até 0. Vou colocar assim, menos infinito até 0, união com esse intervalo aqui, de 2 até mais infinito. 2 até mais infinito. Tá? Então, esses são os intervalos de crescimento e decrescimento. Além disso, ele quer que calcule os extremos relativos. Olha, eu tenho 2 pontos críticos. Então, eles que vão ser meus candidatos a serem pontos relativos. Pode acontecer de eu ter 3 pontos críticos e nenhum ser extremo relativo. Pode acontecer. Mas também pode acontecer de eu ter 3 pontos críticos e os 3 serem extremos relativos. Tá? Nesse caso, eu tenho 2. Então, vamos lá. O meu primeiro é 0. Antes de 0, a minha derivada tinha sinal negativo. Depois de 0, positivo. Quer dizer que antes de 0, a minha função decrescia e depois ela passou a crescer. Então, o meu 0 é o máximo ou o mínimo local? O mínimo local. Isso pelo teste da primeira derivada, né? Então, deixa eu ver assim. Teste. Aquele que eu estou usando. Teste da primeira derivada. Então, pelo teste da primeira derivada, x igual a 0 é mínimo, é um mínimo local. Agora o 2. Antes de 2, a derivada tinha sinal positivo, depois de 2 negativo. Quer dizer que antes de 2 a função crescia, depois de 2 passou a decrescer. Então, em 2 eu tenho máximo ou mínimo local? Máximo ou mínimo? Em 2. Máximo, né? Antes ela crescia, depois ela passou a decrescer. Então, pelo teste da minha derivada, x igual a 2 é um máximo local. E pronto, acabou a minha questão. Eu descobri o intervalo de crescimento e decrescimento, descobri os extremos relativos, pronto. Agora bora olhar para o gráfico, né? Saber se a gente acertou. Olha lá. Nós falamos que a função ela é crescente de 0 até 2. Então, meu 0 está aqui, esse aqui está aqui o 2. De 0 a 2 é esse pedaço aqui, ó. Perceba que nesse pedaço aqui a função ela é apenas crescente. A gente falou que ela é decrescente de menos infinito a 0. Então, o 0 está aqui, né? Então, de menos infinito a 0, a função ó, é esse pedaço aqui. Então, ela só decresce. Só que ela também é decrescente de 2 até mais infinito. Então, o meu 2 está aqui, o meu 2 está aqui, né? Até mais infinito, ó, a função ela só decresce. Tá? Além disso, a gente falou que x igual a 0 é mínimo local. X igual a 0 está bem aqui, ó, é o ponto 0, 0. Nesse pedaço, perceba aqui ó, que você tem realmente um ponto de mínimo local. E a gente falou que x igual a 2 é máximo local. Então, esse ponto aqui, que é o ponto 2 e 4 sobre e ao quadrado, bem aqui ó, você tem realmente um máximo local. Pessoal, perceba que a gente não está desenhando o gráfico, não é verdade? A gente só está dizendo onde a minha função cresce, onde a função decresce e onde é máximo e mínimo local. Então, a gente ainda não está na fase de a gente mesmo esboçar o gráfico, sem olhar para o GeoGebra, não é verdade? Mas percebam que agora a gente está conseguindo aos poucos obter informações da função, né, que vão me ajudar a esboçar o gráfico. Então, daqui acho que a 2 semanas, né, a gente vai estudar como esboçar gráficos de uma função, apenas tendo essas informações. Informação de crescimento, decrescimento, ponto de máximo e mínimo, raízes, se a função é par, se a função é ímpar, como é a concavidade dela. Então, aos poucos, a gente vai adquirindo conhecimento
para esboçar um gráfico de uma função, né? Não importa se ela é polinomial, se ela tem o exponencial com o polinômio, se ela é cosseno, seno, a gente vai conseguir esboçar, vocês vão ver. Tá? Mas por enquanto a gente está nessa fase, só de saber quais os pontos críticos, extremos relativos, máximos e mínimos locais, crescimento e decrescimento. Então vamos lá, vamos para mais esse exemplo aí. Determine os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função, x sobre x ao quadrado mais 1 e os seus extremos relativos. Tá, aqui eu já fiz, vou apagar aqui. Então, ó, perceba agora que eu tenho uma fração, né? Olhem para essa minha função aí e me digam qual é o domínio dela. Olhem bem e me digam qual é o domínio da minha função. Dessa função aí. Bom, a restrição que eu teria é que o denominador não pode ser zero. Deixa eu logo escrever ela aqui. F de x é igual a x sobre x ao quadrado mais 1. Então, ó, a restrição para ela é que o denominador não pode ser zero. Porém, existe a possibilidade desse denominador aqui ser zero? Não, né? Por quê? Porque x ao quadrado é sempre maior ou igual a zero. Então, o mínimo que ele pode alcançar é zero. Só que 0 mais 1 vai ser 1. Então, o denominador ele vai ser sempre maior ou igual a 1. Então, isso aqui nunca vai ser zero. Então, o domínio para ela aqui são todos reais, dessa função. Então, ó, o domínio da minha função f são todos reais. Agora eu vou fazer a derivada dela. Vamos lá. A derivada da minha função, eu vou aplicar aqui a regra do quociente, né? A derivada de uma divisão de duas funções. Então, vai ficar a derivada do primeiro, vou escrever aqui, derivada de x, vezes o segundo sem derivar, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo, dividido pelo segundo, pelo denominador, ao quadrado. Tá? Agora vamos derivar. Derivando x, isso aí vai ser 1. Então vai ficar só x quadrado mais 1 aqui. X quadrado mais 1. Derivando isso daqui, eu vou ter 2x, aqui é 0. Então, 2x vezes x, então aqui eu vou ter menos 2x ao quadrado, dividido pelo x quadrado mais 1 ao quadrado. Aí aqui eu tenho x quadrado, aqui eu tenho menos 2x quadrado, né? Então eu posso fazer aqui essa operação, e aí eu vou ter que a derivada da minha função vai ser menos x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá? Então está aqui. Essa é a derivada da minha função. Perceba, ó, o denominador nunca vai ser zero de novo, né? Então aqui também eu tenho ela para qualquer valor real. Tá? Então, eu quero analisar os pontos críticos. Nesse caso aí, a minha função é derivável em todos os pontos do domínio dela. Então, se eu quero analisar ponto crítico para esse caso, eu vou igualar minha derivada a zero. Então, eu vou igualar o f' de x, que é menos x ao quadrado mais 1, dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Eu vou igualar isso aqui a zero. Ora, mais uma vez, eu tenho uma fração, né? Se a minha fração é zero, então isso está acontecendo porque o meu numerador é zero. Então isso aqui vai ser zero, se e somente se menos x ao quadrado mais 1 é igual a zero. Ou seja, x ao quadrado é igual a 1, ou seja, x é igual a mais ou menos 1. Então, mais ou menos 1 são meus dois pontos críticos, 1 e menos 1. Tá? Agora a gente vai fazer o estudo do sinal dessa minha função aí. Vou passar para cá. Vou ficar aqui nesse meio aqui, que é mais perto. Então, para esse meu caso aí,
a minha derivada é uma fração. Então, eu vou colocar vou ser didático e vou colocar os dois de novo. Então, vai ficar menos x quadrado mais 1 e depois, aqui embaixo, x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, vamos lá. Então, olha só, gente. Para essa minha função aqui, menos x quadrado mais 1, eu achei duas raízes, que é mais e menos 1. Então, eu vou marcar aqui, ó. Eu vou marcar o menos 1 bem aqui e vou marcar o meu 1 bem aqui. Isso daqui é uma função do segundo grau. Com cavidade para cima ou para baixo? Para baixo, né? Porque o meu a é negativo. Então, ela seria uma parábola assim, mais ou menos. Então, antes de menos 1 e depois de 1, a função é positiva ou negativa? Negativa. Então, aqui é negativa, aqui é negativo. Entre menos 1 e 1, ela é o quê? Positiva. Então, você joga um mais aqui. Pessoal, agora, essa função aqui, eu tenho x quadrado mais 1, né? Isso daqui podia ser negativo? Podia ser zero? Também não, né? Porque isso aqui é maior ou igual a zero. Então, aqui eu já tinha um número sempre positivo. Ao quadrado ainda mais positivo ainda, né? Então, essa minha função aqui, que é o denominador, ela é sempre positiva, não importa o valor de x. E ela também nunca é zero, é sempre positiva mesmo. Tá? Beleza, a minha derivada é a divisão dessa com essa. Só que essa aqui é sempre positiva, então, na verdade, quem vai influenciar no sinal da minha derivada é só o numerador. Então, eu vou marcar aqui o ponto menos 1, eu vou marcar aqui o ponto 1, e aqui, ó, negativo, positivo, negativo, positivo, 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 negativo, positivo, negativo. Aí, o que isso me fala sobre a minha função? Então, a minha função, ela vai ser, eu vou marcar aqui o menos 1, vou marcar aqui meu ponto 1. Se daqui para cá a derivada é negativa, é porque a função é decrescente. Se daqui para cá a derivada é positiva, é porque a minha função é crescente. E se daqui para cá a minha derivada é negativa, é porque a minha função é decrescente. Então, pronto. Já tenho tudo aí para dizer a resposta, né? Eu vou colocar aqui. Então, assim, logo, f cresce, ela vai crescer só nesse intervalo aqui, ó, de menos 1 a 1. Então, f cresce em menos 1 até 1 aberto e decresce em... Ela vai decrescer daqui para cá, de menos infinito até menos 1, e daqui para cá, de 1 até mais infinito. Então, vou colocar assim, ela decresce em menos infinito até menos 1, união com 1 até infinito. Tá? Então, deixa eu ver assim, além disso, pelo teste da primeira derivada, pelo teste, você tem que dizer que você está usando o teste, tá, gente? Até porque depois vocês vão descobrir que existe outro teste. Então, pelo teste da primeira derivada, então vamos analisar aqui. O que está acontecendo? Antes de menos 1, a derivada era negativa, ou seja, a função decrescia. Depois de menos 1, a derivada passou a ser positiva, quer dizer que a função passou a crescer. Então, em menos 1, eu tenho o quê? Tenho um máximo ou mínimo local? Um mínimo local, né? Ela decrescia, depois ela crescia. Então, x igual a menos 1, x igual a menos 1 é um mínimo local. E para x igual a 1, antes de 1 a derivada era positiva, depois negativa. Quer dizer que a função crescia, depois decrescia. Então, x igual a 1 é o quê? É um máximo local. Muito bem. Então, x igual a 1 é um máximo local. E pronto, acabou a questão, né? Vamos só olhar agora o gráfico dela para ver se está tudo certinho. Como a gente colocou aí. Então, olha só. A gente falou que a função cresce do intervalo de menos 1 a 1. Então, está aqui menos 1, está aqui 1, né? Ó, esse pedaço aqui, realmente, ela só está crescendo. De menos infinito até menos 1, a gente disse que ela decresce. Não foi isso? Foi. Então, está aqui, ó. Nesse pedaço aqui, ela só está decrescendo. E de 1 a mais infinito, ela também só decresce. Então, está aqui, ó. De 1 até mais infinito, ela só está decrescendo.
A gente falou que x igual a menos 1 é um ponto de mínimo local. De fato, ó, você observa aqui que ele é um ponto de mínimo local. O valor mínimo local é esse daqui, ó, menos meio. E o ponto de mínimo local é menos 1 menos meio. Em x igual a 1 eu tenho o máximo local, que realmente, ó, bem aqui você observa isso. Meio é o valor de máximo local, e esse aqui, 1,5, é o ponto de máximo local. Agora perceba que para essa minha função aí, o menos 1, além de ser mínimo local, é mínimo global. E o 1, além de ser máximo local, é máximo global. Tá? Depois que você esboça o gráfico, você pode obter essas informações. Tá? Bom, e para casa, eu vou deixar vocês fazerem essa daí. Ó. Determina o intervalo de crescimento e decrescimento para essa função aí, raiz de x. Tá? Você vai perceber que para ela, você não vai conseguir usar o teste da meia derivada. Porém, só analisando o crescimento e decrescimento dela, você consegue descobrir onde ela tem um extremo. Não só relativo, mas como absoluto. Mas isso eu vou deixar para casa. Mas qualquer coisa, a resposta lá no material de vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigado pela presença. Até semana que vem.